Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 1º de fevereiro, e nós temos alguns assuntos bem interessantes pela frente. Em primeiro lugar, ainda sem muitas considerações, só citar que hoje nós vamos ter eleição às 18 horas, se não me engano, para a presidência da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Pelo que eu saiba, na Câmara, Arthur Lira já está praticamente eleito, não existe algum candidato que tenha força de enfrentamento para ele nesse momento. Até o gaúcho Van Hatten está se candidatando como uma candidatura quase que de protesto, mas no Senado a coisa está muito diferente. Há quase um empate das intenções de voto entre o atual presidente Rodrigo Pacheco, candidato à reeleição, e o seu oponente Rogério Marinho. A decisão dos dois, pelo que eu tenho ouvido falar, vai ser praticamente no conta-gotas, vai ser no flip chart, diferença de 2 ou 3 votos. Eu, pessoalmente, torço pela vitória do Rodrigo Marinho como uma forma de quebrar um consenso entre os 3 poderes que eu estou achando um pouco temeroso para a sociedade brasileira. Mas vamos lá, os senadores é que vão decidir. Sobre os assuntos de hoje do Fora de Curva, eu queria destacar primeiro o que está acontecendo na Europa, indicadores europeus e norte-americanos. Quanto aos Estados Unidos, foi divulgado hoje a oferta de empregos ocorridas na economia do país em dezembro do ano passado. Foram 11 milhões e 12 mil vagas, frente a 10 milhões 458 mil em novembro. Ou seja, não existe perspectiva, pelo menos no curtíssimo prazo, de desaceleração da economia norte-americana. E na Europa a questão não é muito diferente. Saiu a taxa de desemprego de lá, que se manteve em 6,6%, um patamar bastante reduzido para quem estaria adentrando a um processo recessivo, frente a 6,5% do mês anterior, ou seja, novembro. Essa diferença, mesmo sendo levemente positiva, 0,1 ponto percentual, não quer dizer muita coisa, gente. Não aponta especialmente para nenhum desastre econômico, como falaram algumas semanas atrás o presidente do Banco Mundial e a diretora-geral do FMI. Então, de acordo com esses dois indicadores dos Estados Unidos e da União Europeia sobre empregabilidade, que é o dado mais sintomático em relação à atividade econômica de uma nação ou de um conjunto de nações como é a União Europeia, eu posso afirmar para vocês, nada de dramático está vindo nos próximos meses. E aqui no Brasil, o portal G1 até fez um interessante levantamento sobre o revogaço feito pelo governo atual em relação ao anterior nesse mês passado. E aí, quais são os destaques? No âmbito da saúde, o Ministério revogou uma portaria que determinava os médicos comunicarem às autoridades policiais os casos de aborto que eles estivessem envolvidos. Agora não precisa mais fazer isso. O que significa isso, gente? Não estou me pronunciando aqui nem contra nem a favor. Em princípio, sou contra o aborto. Mas uma revogação dessas legitima praticamente ou deixa de punir uma prática que deveria ser discutida não no âmbito do Poder Executivo, mas sim, primeiro, do Legislativo e até do Judiciário. Há uma interferência de poder, a meu ver, neste caso. No campo da educação, o atual presidente da República revogou um decreto do presidente anterior, Jair Bolsonaro, que incentivava a criação de classes especializadas em escolas para pessoas com deficiência. Ou seja, a intenção dessa regulamentação, agora que não existe mais, era simplesmente facilitar o conhecimento, facilitar a capacitação para as pessoas que tivessem realmente alguma condição especial. Mas o governo federal, pelo jeito, acha diferente. Considera mais importante do que o próprio aprendizado, a integração social entre alunos que sejam deficientes ou não sejam deficientes. Acho pessoalmente que todo mundo é deficiente em alguma coisa, e pelo menos em determinado momento da vida. Mas mesmo assim, se eu tenho uma deficiência, eu penso que devo procurar alguma coisa especial para pelo menos minimizar essa desvantagem que eu tenho em relação ao resto da coletividade. Era essa a intenção do governo anterior. Mas pensamentos são pensamentos. O negócio agora é integrar todos para não haver, em tese, discriminações sociais, que na verdade ocorrem e vão continuar ocorrendo nesse formato. E no campo da segurança pública, no primeiro dia de governo da gestão atual, houve a revogação de uma série de normas que facilitavam porte de arma. Essa é uma questão também que tem que ser muito bem discutida.
até tendo em vista aquele plebiscito ocorrido lá no início desse século, onde a população brasileira fez a clara opção pela posse de armas, pelo direito da posse de armas. E realmente esse plebiscito nunca foi efetivamente validado e ele tem força de lei, uma lei quase que com valor constitucional, acredito eu. E entrando o novo governo, que é contra o porte de armas, evidentemente eles trataram de criar dificuldades e derrubar com facilidades. Acho que isso deveria ser discutido, se necessário, de uma forma mais ampla, não por determinação do Poder Executivo. Tem que ir para o Congresso de novo, se for esse o caso, ou um novo plebiscito. E sobre a economia, houve o cancelamento ou a revogação de processos de privatização, que envolvia estatais importantes, que seriam ainda mais importantes ou mais poderosas, com um futuro mais promissor, se fossem privatizadas. Eu estou falando da Petrobras, dos Correios e da própria Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A meu ver, é uma pena que esses trâmites foram cancelados e o cenário que eu aponto, especialmente para a Petrobras, é que essa estatal, se ela não for modernizada e não enxergar os cenários energéticos que vão vir a partir da próxima década, especialmente, ela vai virar uma massa falida, vai virar um mico na mão do governo só gerando prejuízo. Uma outra informação que foi publicada pela revista Oeste diz respeito ao Brasil ter crescido em 2022 mais que a China. Isso aí foi derivado de uma revisão do Fundo Monetário Internacional, que coloca o Brasil com uma alta de PIB de 3,1% frente a 3% dos chineses. Ou seja, em primeiro lugar, o fora de curva antecipou muito antes do FMI esse resultado favorável para a economia brasileira. Mas a questão é a seguinte, gente. Festejar que o Brasil cresceu mais que a China, apesar do resultado do nosso país ter sido, a meu ver, muito positivo, mas esse festejo aí é um pouco de forçação de barra, vamos admitir. A China só não teve um desempenho muito melhor por conta das barberagens feitas pelo seu Partido Comunista, chefiado pelo Xi Jinping, que radicalizou demais agora em 2022 na questão do isolamento social para combater de forma muito mal sucedida a Covid. Eles retomando agora as atividades normais em 2023, certamente vão crescer mais do que 5 ou 6% e vão passar novamente o Brasil. Foi uma questão circunstancial, vamos reconhecer isso, porque se a gente não reconhecer essa realidade, nós vamos estar simplesmente acreditando em factoides e o Brasil, sim, pode crescer até mais que 6% ao ano, mas se fizer uma boa lição de casa, se liberar a atividade econômica, se desburocratizar, se resolver problemas de logística, de educação, enfim, pode-se construir um futuro promissor para o nosso país, mas não é tapando sol com a peneira, ou não pegando dados circunstanciais, festejando eles como se fosse alguma coisa consistente. O crescimento de 3,1% do Brasil, sim, é consistente dentro da realidade econômica que nós temos, ou tínhamos até 2022. O da China de 3%, não, ele não é consistente, ele mesmo desacelerando tende a ser muito maior, isso é feito da pandemia ainda. Vamos reconhecer essa realidade e vamos reconhecer também que o nosso país tem que fazer a sua lição de casa para destravar mais ainda as suas rodas, suas engrenagens da atividade econômica, para ter resultados tão bons ou ainda melhores do que a China num futuro talvez não muito longínquo. Mas tem que ser feita a lição de casa. E por fim, para encerrar o Fora de Curva, eu queria fazer um rápido comentário sobre esse novo plano do Ministério da Fazenda, tendo à frente o Fernando Haddad, de renegociação de débitos tributários. O que era refis, eles chamam agora de litígio zero. E olha só, gente, nesse processo de renegociação, o Ministério da Fazenda separou as empresas em dois grupos, as grandes e as pequenas. As pequenas são aquelas que têm uma dívida de até 60 salários mínimos. Qual é o benefício que elas vão ter? Uma redução ou um desconto de 50% sobre o valor do débito. Muito bom, mas se for uma dívida antiga, 50% do valor do débito, dentro de uma situação de juros elevados e inflação elevada, ainda é muita grana. Vai ser muito maior que o principal. E já no caso das grandes empresas, ou seja, acima de 60 salários mínimos, a situação muda.
Essas empresas podem receber até 100% de desconto dos valores referentes a juros e multas. Só pagar basicamente o principal, não sei se corrigido pela inflação ou não. Vou falar o seguinte, se eu tivesse devendo para o fisco 60 salários mínimos exatamente, ou seja, estava no limite do enquadramento de renegociação de uma pequena empresa, eu faria todo o esforço para dever um pouquinho mais, para me enturmar com as empresas com maior dívida, porque elas são muito melhor beneficiadas, muito mais beneficiadas. E vamos refletir um pouco mais sobre isso no futuro, porque esse sistema, mesmo sendo positivo, mesmo querendo liquidar débitos passados com o fisco, ele merece alguns aperfeiçoamentos sim. E com isso, eu encerro o Fora de Curva de hoje, lembrando para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, quem não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no nosso canal aqui. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!